Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma entrevista. Hoje trazendo para vocês o nosso querido Beto Patriota, né? Antônio Alberto Patriota da Silva, conhecido por Professor Beto. Ele que é natural de Carnaíba, Pernambuco, mora em Poço Redondo desde os 3 anos de idade, cresceu ouvindo histórias e relatos de passagem de Virgulino Ferreira, o conhecido, tão temido Lampião, né? E através de personagens vivos da época, ele vai nos contar as histórias que ele tem vivido, né? Estamos aguardando aqui, já muita gente entrando aqui conosco. Márcia Pérez, boa noite. Psicanalista Marco Souza, boa noite. Aldo Vieira, boa noite. Estamos aguardando agora o nosso convidado entrar ao vivo para a gente poder dar início à nossa live. Nosso convidado entrou aqui, Zé do Curupira. Deixa eu te chamar, Beto. Só um minuto, já estamos convidando o Beto. Convite. Cristiano Renato já aqui conosco. Boa noite a todos. Já muita gente aqui conosco. Estamos aguardando a entrada do nosso convidado. Ó, ele. Oi, Beto! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, meu querido? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, sim. E você? Tô ouvindo perfeitamente bem. Que bom tê-lo aqui comigo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, em nome da cultura popular nordestina, em nome do nosso Poço Redondo, em nome do nosso Sergipe, do Nordeste do Brasil, né? Que passa por esse momento difícil. E é isso, a gente está aqui, né, você sabe, fazendo o que mais nós gostamos, né? A gente gosta de fazer cultura, a gente gosta de se expressar, de mostrar a nossa região, nossa Poço Redondo, nossas histórias de cantos e encantos, que a gente costuma dizer aqui no sertão sergipano, né? Não só sergipano. Verdade. Se disponha, você pode ficar à vontade para perguntar a respeito da região e tal, e a gente está aqui para isso. Meu nome, vou me apresentar, Eu vou te apresentar, posso? Pronto, tal, deve te apresentar e depois você vai complementar aquilo que eu não falar sobre você. Então, ok. Estamos aqui, já o pessoal já entrando aqui. Boa noite a todos. Quero te apresentar aqui o Beto, né? Beto Patriota. Nome completo, Antônio Alberto Patriota da Silva, conhecido por Professor Beto. Não é isso? É. Natural de Carnaíba, Pernambuco. Mora em Poço Redondo desde os 3 anos de idade. Cresceu ouvindo histórias e relatos da passagem de Lampião através de personagens vivos da época. É ator, roteirista, produtor cultural, historiador. Mais alguma coisa, Beto? E eu acho artesão, eu fazia sempre artesão desde criança, né? Sempre fiz artesanato, amo a arte, né? Ela se agrega a todos esses valores, né? Isso. E é isso. Pois é, Beto, como você falou... Fala. Pode ficar à vontade. Beto, nos conta o seguinte, o que significou para você crescer ouvindo as histórias do cangaço? Porque a gente vai crescendo, vai ouvindo aquelas histórias e vai formando na cabeça da gente assim um monte de coisa, né? De personagens. Como foi que tudo isso aconteceu? O que significou tudo isso para você? Significou muito na minha vida, né? Desde criança, quando eu cheguei de Pernambuco, que vim morar aqui em Poço Redondo, naquele sertão, realmente onde nasceu o Rei do Cangaço, em Vila Bela, que hoje é Serra Talhada, Pernambuco, toda aquela região do Pajeú. Eu tive um prazer de se destinar de lá, né? Lá naquela região nasceu o Lampião, vim parar onde o Lampião realmente morreu, em Poço Redondo, na Grota do Angica, em 28 de julho de 38. E comecei a gostar, né? Desde criança que eu passava, meu pai tinha um terreno aqui próximo ao sítio, e eu passava com meus 5 anos de idade, 6 anos, já curioso. E naquela época tem alguns personagens da época, que era Emanuel Félix, um coiteiro do mais famoso coiteiro da história do fenômeno social do cangaço. Tinha alguns cangaceiros, Cília, Adília e tantos outros. E ali eu fui me entrosando e queria sempre saber, já desde criança, eu queria saber da história do relato do cangaço. E fui me aproximando, fui gostando, e tinha esse intercâmbio. Quando eu ia passear lá na cidade de Vila Bela, que é Serra Talhada, eu começava a ouvir falar dos fatos, do relato do cangaço.
E ao chegar em Poço Redondo, a mesma coisa. Eu disse, por quê? Quem foi Lampião? Quem é esse homem? Já desde a minha infância. E fui gostando, fui perguntando. E as pessoas falaram. Eu lembro que veio gravar aqui um filme em Poço Redondo, Os Últimos Dias de Lampião. A Globo lançou. E depois Hermano Pena, um cineasta que recentemente esteve aí em Poço Redondo fazendo outro filme. E eu sempre perguntava. E quando eu ia perguntar aos cangaceiras, elas me empurravam. Porque por eu ser criança naquela época, eles não queriam contar nenhum fato. E ali eu ficava triste, mas eu digo, um dia eu consigo, um dia eu consigo. Fui crescendo e fui ganhando a confiança deles. E daí eu comecei a descobrir muitas coisas, né? Conversava muito com a Adília, amiga, pessoalmente. Manuel Félix só via, meu pai tinha uma vendinha e só vivia muito, mas muito mesmo aqui na venda de meu pai. E ali eu fui gostando dessas histórias. Então a gente começamos a fazer teatro nas igrejas, nas praças, naquela época. E o pior, Poço Redondo era uma terra muito, muito preconceito com a questão fenomenal do cangaço. O pessoal não gostava. Era tipo como, mesmo Lampião, os cangaceiros sendo ali da região? mesmo sendo, porque Por que tinha esse aqui a parte. preconceito? Poço Redondo era um país, era um estado. Sergipe é o estado, e Poço Redondo, você sabe que é na penúltima cidade do estado de Sergipe, né? É penúltimo estado do estado de Sergipe, que o coronelismo falava mais alto, tá entendendo? Sim, é. E aqui os Típico da região. coronéis, a exemplo que entregaram Lampião, o coronelismo potente, ele fez esse papel de exclusão, a questão do cangaço. Aqui foi o lugar que mais surgiu o cangaceiro, foram quase 40 entre moças e rapazes entraram para o bando de Lampião. Tá entendendo? E Sim. com isso, esse preconceito, porque do lado tinha algumas famílias de hierarquias que não gostavam nem um pouco da questão do cangaço, de Lampião, né? E de outro tinha as pessoas que gostavam, né? Tanto que numa praça aqui em Poço Redondo, tinha as pessoas que gostavam e as que não gostavam, tá entendendo? E dali foi essa questão. E surgindo as questões. Eu lembro que em 1988, para inaugurar uma praça em Poço Redondo, era confusão. Eram umas famílias contra e outras a favor. E ali, uma repercussão imensa, passou até no Jornal Nacional, na época, em algumas matérias de Sergipe, do Nordeste, essa questão. E eu, como sempre, um bom aprendizado, a gente está sempre aprendendo na vida, né? E eu fui gostando da história e tal, e fui para São Paulo, ainda rapaz, de menor, e trabalhei lá alguns anos, quase 8 anos. Quando eu voltei, vocês todos lembram, os nordestinos principalmente, Poço Redondo foi jogado a nível nacional, no programa do Ratinho, que Poço Redondo era a terra que comia palma. Eu acho que você lembra essa matéria, que as pessoas passavam muita fome. E eu, não, esse não é meu Poço Redondo que eu quero. Não é o sertão que a gente quer, não é esse. Aqui tem pessoas maravilhosas, tem jovens muito competentes, talentosos, vamos transformar isso em outra coisa diferente. E aí tivemos a ideia, juntamente com um ex-prefeito padre hoje, que está bem velho, que é o Frei Enoque Salvador de Melo, de criar um grupo, por nome Grupo de Teatro Chachado na Pisada do Lampião, no dia 17 de julho de 1997, aqui em Poço Redondo, onde as pessoas também tinham preconceito com esse grupo. Tem muita gente boa nos assistindo aí, daqui a pouco você manda um abraço para essa galera aí, viu? Eu já vou falar tá aqui para todo mundo, sim. O áudio... Tá aqui. O seu áudio eu não estou escutando. O áudio. Eu tô te escutando. Tô te escutando. Deixa eu olhar bem. aqui o áudio. Veja aí o seu. Então, tá aqui conosco, entrou aqui conosco muita gente já, né? O áudio não tá legal, peraí. Veja aí, porque aqui tá vindo muito bem. Não tô ouvindo. Aqui eu tô. Tá ouvindo? Tô. Eu não tô, não. Perfeito. O áudio, mas tudo bem. Tá entendendo? Então, com isso, o áudio seu, você tá me ouvindo? Eu não tô lhe ouvindo, não. Tô te ouvindo. Muito bem. Quer sair e entrar de novo? Sai e entra. Você? Deixa eu tentar aqui consertar para me te ouvir. Tá. Pronto, dando continuidade. Então, quer dizer, eu gostava muito dessa história. Sim. E as pessoas, claro, quando você gosta, você não tem fanatismo pela história do cangaço. Eu nunca tive fanatismo, né? Tanto que eu vou para os debates, a história é só no Nordeste todo, no Brasil e no mundo. Lampião, herói ou bandido? Isso é coisa de pessoas que não pesquisam, ele não tem nada a ver com herói nem bandido. Era uma pergunta que eu iria fazer. Você quer que eu ligue de novo? Tá ruim, eu não tô te ouvindo. Certo. Ligo? Ligue. Vou pedir desculpa a galera aí, né, pra gente ligar. Não, pode ir. Eu aguardo aqui. Então, o Beto saiu um pouquinho para voltar para ver se o áudio dele volta. Ele está falando, a gente está escutando. Está todo mundo escutando aí?
porque eu estou escutando ele muito bem, mas ele não está me escutando. Então, assim, vamos aguardar ele entrar de novo, para a gente poder chamar de novo, para poder... Tá aqui com a gente muita gente legal. Cris Portilho, boa noite, minha amada. Cangaceiro Léo, boa noite. Boa noite, Cangaceiro Léo. Blog Cassandra, minha amiga, jornalista aqui de Aracaju, que sempre está envolvida com as questões do turismo aqui. Hudson Poeta está aqui conosco. Santiago está aqui conosco, Grazi Freitas, Arnaldo Dias está aqui conosco, muita gente já aqui. Vamos aguardar a entrada do Beto de novo. Ele está acenando. Pronto, visualizar, chamar de novo. Chamei. Os 2 áudios estavam ótimos, mas ele é que não estava ouvindo. Ele que não estava ouvindo, Hudson. A gente ouve ele, mas ele não estava ouvindo. Pronto, voltou. Você falar em Grazi Freitas aí. Eu vi você falar em Grazi Freitas, tô ouvindo, sim. Tá me ouvindo? Pronto, tá. O pessoal tá dizendo aqui que o áudio tá muito bom, dos 2. Tá bom, né? Pronto, você falou em Grazi Freitas aí, além de ser a minha namorada, é uma grande parceira, né? Pronto, tá ouvindo? Aqui conosco. Tô, é uma grande parceira dos filmes aqui que estamos fazendo no Sertão, uma pessoa que tem somado muito na nossa história. Pois eu volto à questão do cangaço, então isso me fascinou. A gente, muitas vezes, a gente não pesquisa direito. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tô ouvindo legal. Pronto. E as pessoas muitas vezes não... mesmo, Lampião, ele foi um herói ou ele foi um bandido? O pessoal sempre pergunta. Na verdade, Lampião, as injustiças sociais, se você pegar hoje, 2020, se você pegar números positivos de injustiças sociais, você viu agora há pouco o preconceito, com pessoas de São Paulo, no Rio e outras cidades brasileiras. Se você pegar o preconceito hoje, é desse. Se você voltar a 100 anos atrás, como não era isso aqui? Como não era a questão da região Nordeste, do preconceito forte, onde as pessoas, né? Tanto que todas as pessoas que passaram fizeram história nesse país, Zumbi dos Palmares, Antônio Conselheiro, o próprio Lampião, Cabeleira, Jesuíno Brilhante, tantos cangaceiros, todos eles eram arrancados as cabeças. Para quê? Verdade. Simplesmente para estudar, para ver se o cara era normal, porque ele estava desafiando o poder, a hierarquia do país. Sim. Tá entendendo? Isso não é legal. Você ser contra qualquer sistema pesa para você. Tá entendendo? E Lampião, quando fala herói e bandido, eu não concordo nem herói nem bandido. Ele justamente, pelas injustiças sociais, quem conhece a história do cangaço, lá de Rio Passagem das Pedras, Serra Talhada, Pernambuco, onde o pai de Lampião era pobre, mas a mãe, tropeiros, que pegavam os produtos, o intercâmbio de produtos, que trocavam produtos entre Penedo, entre o Crato no Ceará, entre tantas cidades nordestinas, Delmiro Gouveia aqui próximo. Esse intercâmbio de produtos começou... E olha só, o pai de Lampião era muito pobre, seu José Ferreira. Tinha um pedacinho de terra, e quando os caras foram lá cercar, que a terra, você sabe que era de Herel, não tinha dono, ela só era demarcada, mas o governo, depois que veio a lei da liberação da terra, tá entendendo? Foi que fez, quando foram marcar, os caras, José Saturnino e João Nogueira, ainda colocaram a cerca divisória para dentro do terreno do pai de Lampião, que era pequenininho, um terreno pequenininho, pobre, na miséria totalmente expressa daquela época, e tentaram pegar um pedaço da terra. E daí começou a confusão. E quando você vê toda a história, o aparato, depois vê o assassinato do pai dele aqui em Alagoas, quando eles vinham de lá para cá, em Água Branca, quer dizer, você vai fazer o quê? O coronelismo do lado dos poderosos. Sim. Ele só tinha que reuniu a família disse, vamos agora vingar quem... Como o cangaço já existia há muito tempo. Quando a gente fala em cangaço no Nordeste, o cangaço não foi... Lampião criou a safra cangaceirística. Né? O cangaço desde 1686, 1700, criou na Feira de Santana, na Bahia, em defesa das terras dos coronéis. Cangaço tem a palavra para nós do sertanejo aqui. Tá entendendo? Meu pai dizia, eu achei um cangaço de uma vaca. O que é cangaço de uma vaca? Uma vaca morta, estava ressecada, e o cangaço, porque eles eram tipo nômades, não tinha morada fixa. Eles moravam dentro da caatinga, imensa. Não podia ter mulher no bando, porque naquela época, quando eles eram tipo jagunços, não eram cangaceiros, eram tipo jagunços para defender as terras dos coronéis. E daí eles viram que não estavam levando lucros. Em 1780, 1800, eles começam a ver que não estavam levando lucro. Eles só estavam enricando os coronéis,
E nem você o tempo todo em trabalhar para o empresário, trabalhar, dizer, não, o cara tá enricando e me arrebentando, eu nunca tenho nada. E vou, não, vou fazer minha própria lojinha, uma boutique na feira que eu vou crescer. Foi assim com a história do cangaço. Não, a gente agora vai fazer o contrário, vamos fazer o grupo de cangaceiro eleger o chefe do bando e vamos saquear. Tudo que chegar do país, da Holanda, de Portugal, a gente vai saquear. E aí começou os saques. Na realidade, todo o movimento ele começa com a revolta, né? Claro, os saques, começaram os saques. E daí, o cangaço naquela época, né, pessoas, outra também que eu não concordo, roubava do Rio para dar aos pobres. Não, eles pegavam mesmo, entre eles dividiam muito pouco. Tá entendendo? E dali foi que surgiu o quê? Quando a passagem de Lampião, o senhor Pereira ia se aposentar, que ia para lá para Juazeiro, no Crato Ceará, tava velhinho, 73 anos, eu não posso estar mais no cangaço. Foi aí que, justamente na época da briga de Lampião com os poderosos lá de Serra Talhada. Lampião já tinha feito amizade lá dentro, tinha primos lá dentro, tinha Ezequiel, o irmão do Lampião, tinha uma influência muito grande no cangaço. E quando foi pro Crato, para Juazeiro do Ceará, para Padre Cícero, o senhor Pereira saiu do comando do cangaço e entrou Lampião. O Lampião já tem um problema, que tinham matado o pai dele. Não, agora não vai ser mais para sacar ninguém. Vamos vingar a morte de meu pai. Vamos matar mesmo. Agora vai ser para matar. Entraram na delegacia lá de Serra Talhada, acabaram com 3 policiais, pegaram todas as armas. E dali você desafiou o quê? O governo da pátria. É complicado. E dali começou a aparecer. O governo de Pernambuco dava tantos contos de réis pela cabeça do vulgo Lampião assassino. O governo da Bahia, patrocinado por uma empresa de perfumes dos bons lá, perfumes franceses, dava mais 50 contos de réis pela cabeça do Lampião. Então a cabeça era caro. Esse cara é louco, imagina. Assim aconteceu em Canudos. O cara tava formando uma cidade excelente, hoje expressa maior do que Salvador, e disse, acaba, que é contra o coronel, totalmente, não tá legal. Porque o que é para pobre, para o coletivo, demora pouco, e ele assim queria. E Lampião, quando você me fala, Lampião era bandido, não, Lampião era apenas uma pessoa que queria mostrar que a lei servia para todos. Lei não é só para negro, não é só para prostituta, não é só para pobre. Lei é para todos, para ser para todos. Ele, Lampião, naquela época, tinha essa cabeça, essa mente aberta, que a lei seria para todos, aplicada para todos. Tá entendendo? Isso é muito legal. E daí, como entravam os cangaceiros? Eu conversei com a Adília algumas vezes, com o Manuel Félix. Como entravam os cangaceiros? Tinha a tática de guerra. Quando você fala, Lampião, como é que ele agia? Primeiro, ele tinha uma tática de ligação muito boa. Com os coiteiros, que era quem, na verdade, apoiavam. Os fazendeiros tinham medo, porque eles passavam nas fazendas, tinha muito gado na época, tinham medo dessa questão. Disse, não, a gente tem que fazer alguma coisa para esse cara não pegar a nossa criação e tal. Então eles apoiavam com bala, com munições pesadas, enterrava, dizia o coiteiro, eu deixei um pote lá debaixo do pé de um buzeiro. Aqui em Poço Redondo mesmo, em 1986, foi encontrado um pote com várias cápsulas de bala aqui. Eu tenho, porque eu gosto de cangaço. Nossa. Aqui foi encontrado no Maranduba, aí. Essas cápsulas, elas são marcadas em 1912, 1917. Tem outras aqui que eu encontrei, se você ver, não sei se dá para ver. Ó. Aqui, ó. Dá. E aí no fundo dela, 1912, 1913. Então, isso aí, os punhais, tudo, era tudo feito no Crato, no Ceará, na Bahia, né? Esse aqui é um dos originais. Todos eles eram o quê? Era o pessoal da ligação, que chamava tática de guerrilha de ligação, que eram os coiteiros, por exemplo de Manuel Félix, tantos outros passaram aqui. Dizem na história, que afirmam em vários livros, que o livro também do cangaço. Eu recentemente saí de um grupo aí do Ceará, porque eu fui falar que o livro era feijoada. Na verdade, um pega um pedaço do outro, sai lançando e coloca um livro, e é verdade. Né? Se você pegar a Bíblia, que ninguém aceita que Jesus era numa pele, não era tão bonita que nem é hoje e tal, é o mesmo jeito. Então as pessoas, elas mudam muito a história. A história não é para ser mudada. Se você pegar o Manuel Félix, tá vendo? O Manuel Félix era Aproveitando o gancho aí dessa mudança toda, para você continuar falando, em relação à questão dos filmes, foram feitos muitos filmes, né? Sobre o cangaço, sobre Lampião, sobre um monte de gente. Desses filmes todos que foram feitos, existe verdade neles? Ou existe Rapaz, eu acredito. Eu tenho um que eu gosto muito, sim, que ele é Curiski Dadá. Ele é um relato de todo um aparato que passou na questão do cangaço. Tem uns que são muito mentirosos, até o cenário, quer dizer, mas é a mídia, né? É a mídia do poder, do capitalismo, da captação de recursos. Tá vendo? Curiski Dadá é muito bom, eu gosto muito dele. O único livro que eu gosto, Guerreiros do Sol, Frederico Pernambucano, Vera Ferreira, o pessoal, muito bom também, porque relata, ele não conta a sua história, tá entendendo? É muito fácil você pegar o menino aí dessa região aí de distância, o menino lá,
Inclusive, Pedro Moraes, né? Pedro Moraes teve uma discussão um tempo desse que dizia que mata 7 Lampião, você criar que Lampião é gay, que Lampião, uma coisa é você criar o que você quiser, você joga o que você quiser. Agora, quem é inteligente, se vai pegar é outra coisa. Tá entendendo? Porque se você. A gente aqui conversando com vários cangaceiros da época, nunca falou isso, e a pessoa lançando um livro, é questão que ele quer lançar. Às vezes o ser humano não se dá bem na vida. Eu sou professor. Sim. Pesquiso, mas eu não se dou bem na minha vida profissional e tento lançar uma coisa para ver se eu ganho mídia. E isso não é legal, não é? Tá entendendo? E o que a gente faz, essa questão é muito bom. Aqui em Poçedon, se eu tenho ideia, quando a gente formamos o grupo aqui, Cíntia, aqui o grupo Teatro Chachado, na Pisada do Lampião, as pessoas detestavam. Tem algumas pessoas aí que já foram várias vezes na missa do cangaço, que a gente participa desde 1998, da primeira missa na Grota do Angi, que a gente está lá com o grupo Teatro Chachado na Pisada do Lampião. Não faltamos Esse grupo ele é específico, ele fala somente sobre o cangaço? Ele fala somente sobre o cangaço. Inclusive, tem pessoas dentro do grupo que é parente de Manuel Félix, ainda da época. Sim. Tem parente de Sila. Isso é bom, tá entendendo? Porque isso não é pessoa de cabeça. A cultura ela transforma muitas pessoas. Né? Tanto que tem uma frase minha: cultura, a maior forma de expressão humana. Você não é domesticado, você não é encabrestado na hora do voto. Tudo isso, a cultura transforma as pessoas. Tá entendendo? Ela sabe, a crítica é construtiva, a gente muitas vezes critica, melhorar assim. A crítica tem que ser construtiva. A gente tá aprendendo dentro do grupo, dentro da família Chachado. A maioria dessa família, nesse filme aí, que a gente nesse aqui no Instagram que a gente tá, a maioria participa, vai participar do filme da Cupira, o Cangaceiro de Poço Redondo. A gente vai conversar, né, sobre ele já, porque eu quero um detalhe. Então é um pessoal, e no início desse grupo, eu quero que você veja, em 1998, na primeira missa, eram 4 pessoas que tiveram coragem de vestir a roupa de Lampião para ir para Angico. Sabe o sanfoneiro, que é um cara que ele toca em Piranha, você chega lá e tem então, o pessoal dançando lá embaixo. Sábio, o menino eletricista daqui, que é um eletricista, Jorge, tá vendo? E outro amigo aqui. Todo mundo ainda passava na rua desses doidos, esses loucos, é maluco. Era as senhoras que lembravam nós. Resgata a figura de um bandido, vocês é doido. E a gente hoje é respeitado em todo o Nordeste, em todo o Brasil, participando, a exemplo de participar de vários documentários nacionais e internacionais. A própria novela Cordel Encantado, a gente teve a graça de participar. Alguns filmes ausentes que virão, de Hermano Pena lá de São Paulo, participamos. Grazi Freitas está lançando aí um filme, vai começar, captação de recursos, pela lei Rouanet. A gente vai participar do filme, tá entendendo? A gente é em parcerias, porque a gente sabe, nesse país, minha amiga Cíntia, cultura para se fazer é muito difícil. É difícil. Eu muitas vezes tiro do bolso para colocar, porque eu gosto dessas coisas. A gente fica triste com essa questão. Tanto dinheiro tem no país e a gente sabe que pode tirar o menino lá. Você sabe quantos jovens passou no grupo Teatro Chachado na Pisada do Lampião de Poço Redondo? Quase 700 jovens. É muita gente. Formando cidadãos. Hoje são. A exemplo do sanfoneiro, que foi 10 anos de calcinha preta, Renê, que é de Poço Redondo, talvez as pessoas que estão assinando e não sabem. Passou 10 anos, que saiu do nosso grupo. É exemplo de Rogério. E todos eles se deram bem na questão cultural. Ainda mais, nenhum deles deram para marginalidade, nenhum. Então, a cultura e a história do cangaço ajudam também nessa questão. Tá entendendo? E a gente tenta formar o cidadão para ser um ser crítico construtivo, para construir a vida e tal. E esse é o nosso papel. Tá entendendo? Beto, nós temos algumas perguntas. Tem uma, inclusive, inbox. Perguntam aqui, o Marco Aurélio pergunta: em alguma época do cangaço, os policiais foram proibidos de se vestirem como os cangaceiros? Não, eu acho que, na verdade, não tinha nem proibição. Outro tema também que a gente, quando vai para os debates por aí, na Bahia, Pernambuco, Paraíba, as pessoas perguntam, muitas vezes quando fala volante, pensa que são policiais, que nem esses hoje. Sim. Não eram policiais. Eles pegavam um farejador das capitais, Aracaju, Maceió, Salvador, Recife, sim, trazia para a região justamente com um capitão, né, o capitão João Bezerra, né, um capitão, tantos outros. O menino ali que foi o maior caçador de cangaceiros aqui de Jeremoabo, né? Que tentou matar Curitiba diversas vezes. Então, as pessoas alugavam a valentia do homem do campo. Tinha um jovenzinho aqui em Poço Redondo, em Monte Alegre. Poço Redondo, ele pertencia a Porto da Folha. É a cidade mais antiga aqui da região. Poço Redondo, Monte Alegre, toda essa região pertencia a Porto da Folha. E pegava o jovem e alugava a valentia. Você vai ser da volante. Pá, jogava um fuzil, sem treinamento nenhum.
E quem se dava bem nessa questão eram os cangaceiros. Por quê? Porque Curisco era compadre de Lampião. Curisco deu um tiro num tenente em Alagoas. As pessoas nem sabem disso, que Curisco foi do exército de Alagoas. E trouxe todo o aprendizado das táticas de guerra do exército brasileiro para dentro do cangaço. Tá entendendo? E aí um exemplo. As alpercatas, eles muitas vezes, quando estava chovendo, estava um tempo... Né, aqui no sertão estava chuvoso, eles viravam ao contrário. Todos eles amarravam com croá, que é um cipó aqui da região, e as pessoas iam para frente, e quando o farejador encontrava, pensou que eles estavam andando para trás. Chegou a época em Mata Grande, Alagoas, teve mais de 100 cangaceiros, e começaram a ver que não era legal andar esse monte, porque chamavam a atenção. Não é tanto que mulher não entra no bando. Mulher não tinha no bando em 1926, 27, mulher entrou no bando em Santa Brisa, na Fazenda Caiçara, com a primeira Maria Bonita. Em 1930, entra no bando, dali em diante, mulher é autorizada a entrar no bando, só não podia ter filho. Quando tivesse filho, mandava para apropriar Penedo, para a cidade vizinha, para ficar lá um tempão até que tivesse filho e voltava, retornava ao cangaço, porque era uma vida arriscada, dura. Os filhos voltavam com elas? Cangaço, não voltava. Não é tanto que Expedita foi dada aqui na Fazenda Cangaleixo, para aqui a Porto da Folha. Porque não voltava, não tinha esse dom. Eles passavam muitas vezes. Era tática de guerra. Aí era a tática do coiteiro, olha. Tal, levava lá a mulher, disse, vou encontrar em tal riachinho, vou levar você lá para ver seu filho volta. Era tática. Lampião passou aqui em Porto Sedão quase 10 anos. Quase 10 anos. Não é tanto que o nosso grupo surgiu daí. Grupo Teatro Chachado na pisada do Lampião. 10 anos pisando aqui nessa região. Tem uma outra pergunta aqui, Beto. Essa eu já fiz. O Marcos pergunta: podemos afirmar que os cangaceiros não eram bandidos, já que ao fim do cangaço, nenhum deles virou bandido? Uma pergunta. Podemos afirmar que os cangaceiros não eram bandidos, já que ao fim do cangaço, nenhum deles virou bandidos? Não. Alguns, nem todos. Claro que tinha bandido no meio, como tem na sociedade. Nossa família tem. Tá entendendo? Claro que tinha. Zé Baiano era um cara malvado, levou um chifre da mulher, segundo a história, e pegava as mulheres e ferrava com ferro quente, esquentava na bunda, nas costas, nas coxas. Ferrava. Era uma questão de truculência mesmo. Só que, na verdade, a questão de Zé Baiano, ele tinha o grupo dele, cada um, porque quando Mata Grande, que tinha mais de 100 cangaceiros, Cíntia, começaram a dividir subgrupos, que é isso, Curisco tinha um subgrupo, não é tanto no dia 28 de julho, Curisco não estava, porque o pessoal sempre fala nos cantos, nas histórias, se Curisco estivesse ali em Angico, a coisa seria diferente, tá entendendo? Porque tinha os grupos subgrupos. O grupo de Lampião estava no Angico, mas o de Curisco estava próximo à Fazenda Forquilha, em Paulo Afonso, na Bahia. Tá entendendo? Então, essa questão de dizer, os policiais, muitas vezes, a questão dos cangaceiros, sim, tinha bandido no meio, infiltrado. Alguns eram ameaçados, a polícia prendeu, estavam no cangaço, estavam lá livres. Tinha perfumes do bom, joia das mais raras da época. Então, tinha bandidos infiltrados, tá entendendo? Entendi. Agora, a maioria que era homens, um exemplo. Se você pegar aqui um cangaceiro, canário de Poço Redondo, namorava com a Adília aqui de Poço Redondo, ele entrou no cangaço por quê? Porque eles se amavam, se gostavam, o preconceito do pai e a mãe não aceitava aquele namoro. Ele disse, olha, Adília, a única forma da gente sair dessa, São Paulo é longe, é tudo longe aqui, a gente vai entrar no cangaço, juntos, e entraram juntos. Eu perguntei pessoalmente a Adília, né? Então tem uma entrevista aí com o menino Gilvan, falecido lá de Campina Grande, Paraíba, então, por gostar, porque amava um outro, o pai não gostava, não queria o namoro, então vamos entrar no cangaço, tá aí o cangaço, vamos entrar, tem perfume bom, joia boa, não trabalha, então entravam no cangaço, tá entendendo? Sim. Mas na verdade... acabava virando uma profissão, né? Ser cangaceiro. É verdade. Joias, ouro, os caras daqui da região, eles não falam, ninguém coloca no livro. Alcino escreveu o livro o tempo todo, meu saudoso Alcino, grande escritor aqui do Poço Redondo, o tempo todo. Mas em nenhum momento falou que a maioria dos coronéis daqui, do início, dos que chegaram aqui, ficaram bem às custas do cangaço. Ninguém teve coragem de falar. Dinheiro, pá, toma aqui tantas moedas de prata, de ouro. Mas não falam, porque... né, cúmplice, se torna cúmplice. Então é complicado. E a gente sabe disso. As pessoas, a gente pesquisou isso. A gente vai lançar no livro, vai ser polêmica, né? A gente tem que lançar. Tá entendendo? Cajazeira, para você ter uma ideia aqui, Cajazeira, que é Zé de Julião, José Francisco Nascimento, que é o pai dele, né? É o cara do mais rico na época de Poço Redondo. As terras iam aqui em Serra Negra, na Bahia, saía da beira do rio quase até
Serra Negra da Bahia, onde hoje tem uma área de assentamento, fazenda São Paulo, muita terra. Por que ele entrou no cangaço? Porque influenciou, né, gostava de uma mulher também, entrou no cangaço. Então muitas pessoas foram assim. Claro que uns assim, eu vou entrar porque eu estou devendo, vou ser preso, estou ameaçado, vou entrar ali logo que eu vou me livrar, tá entendendo? Aqui teve muito, aqui teve quase 40, não é brincadeira não, naquela época, porque tinha a mordomia, a regalia do sertão, que não se tinha naquela época, a não ser no cangaço. Imagina você trabalhar dia à noite, tá ali, mal tinha um xerém para comer, né, mal tinha um angu, e você entrar no cangaço, tem perfume do bom e tal, tem um perigo também muito. Mas, quando entrou as mulheres no cangaço, entrou muitas mulheres dessa região, né? Entrou de Pedro Alexandre, de Jeremoabo, dessa região toda, então isso chamava muita atenção. Cangaço era coisa granfina na época, né? Tanto que as músicas, o clássico maior do cangaço do país era a mulher rendeira, era cantada para as mulheres, né? Criada pela avó materna do Lampião, Dona Jacosa, lá de Serra Talhada, que fazia a questão das carras de taipa, os mutirões das carras de taipa, e vamos cantar mulher rendeira. E o refrão veio dos cangaceiros. Ô mulher rendeira, não é nem oleira, ô mulher rendeira, ô mulher rendada. Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Eram esses versos que chamavam a atenção. E o pessoal, depois, né? Aí eu lembro de uma frase de Lampião, que era: Lampião estrategista, sujeito desconfiado, sentiu fraqueza nos nervos, resolveu dançar armado. E para não ser surpreendido, ele inventou o chachado. Porque também o chachado era uma dança, foi criada, formou daí como formou o samba de coco, rezado. Foi em cima dessas questões da construção de cara de taipa, quando batia o feijão, que era com cacete, batia e... Aquele espaço, que você sabe do chachado, que a gente dança, ali foi criado por eles mesmos. Eram os passos que, não é tanto que meu pai dizia assim: meu filho, vamos chachar o feijão. O que é chachar feijão? Limpar o feijão, o pezinho do feijão, para o feijão dar uma boa safra, bons grãos, um grão graúdo, bonito. E formou chachar, mas chachar ficou chachado. Os movimentos veio do cacetete, quando batia o cacete no feijão e levantava o pé. E daí foi inventando eles. Porque a dança chachada era uma dança curiosa, era genuinamente masculina, só dançava homem. Imagina você numa caatinga da desgraça, hoje aqui ainda é esquisito, à noite dentro da caatinga, imagina você voltar 100 anos, 90 anos, como não era isso aqui. E você, a questão da solidão, muitas vezes pegava um bode do fardeiro, vamos fazer hoje um chachado, e dançava um homem com homem, batendo o mosquetão no chão, batendo o rifle no chão, e aqueles movimentos de guerrilha, de luta. Tá entendendo? Tem alguns vídeos aí gravados por Benjamin Abraão que você vê isso. Tá entendendo? E essa questão era muito bonita. Lampião, nas horas vagas, sentava numa pedra, ia fazer poemas, versos, muito bom, cordéis, muito bom ele era nisso. Lá em Pernambuco ele já era, porque Lampião também foi muito tempo, trabalhou com um padre lá de Vila Bela. Era que a gente chama assim, capuchinho, né? Do padre, que ajudava o padre a entregar ali a hóstia e tal. Então ele também era inteligente, ele sabia ler, tá entendendo? E as pessoas, quando vê Lampião, a figura lá é bandido. Não é tanto que tá aí cheio, né? E matando muito mais, tá cheio de Lampião. Então, a nossa história é muito bacana. Ninguém defende aqui a tese que Lampião é herói, que Lampião é um deus. Não. A gente defende a questão do preconceito que ainda existe. Naquela época não era diferente, que Lampião só entrou porque teve uma causa. Primeiro acusaram ele que roubou um chucalho à família, que não foi verdade. Sim. Depois, quando ele veio para Alagoas, o tenente lá, José Lucena, disse: cuidado, o capitão João lá, mandou uma cartinha, tá querendo dizer: olha, cuidado com a família Ferreira que chegou em Alagoas, aí são bando de assassinos e malfeitores. Nossa. João Nogueira fez um quê? Fez um muito bem feito, um bilhete muito bem feito e enviou. Tá entendendo? Telegrama pesado. Cuidado. Ele não tinha feito nada até aí. Tinha família de cangaceiro, mas não tinha feito nenhum crime. Dali foi começar. Mataram o pai de Lampião aqui em Água Branca. Lampião, Água Branca, Curi estava corrido, já estava lá escondido. E ali pronto, ele reuniu a família na casa de taipa pequena, disse: a partir de hoje é assim, mataram nosso pai. Nossa mãe morreu. Depois de 1 mês e 3 dias, a mãe morreu. Vamos fazer o quê? Vou me vingar. Aí eu, não, as mulheres que não querem podem ir embora. As mulheres foram embora para um canto para outro. Não, agora vai ser assim, vamos lá. Aí ficou Ezequiel, Antônio, Livino, Lampião, entraram, e aí começou o vamos ver. Então, se a gente vê a história do cangaço, ela é imensa, elas são muitas coisas, né? Às vezes a gente fala, não, Lampião é um bandido, a gente tem que ver o pé da letra. Tem que estudar, tem que pesquisar. Você vê a história de Cristo, na região que ele nasceu, não tinha como Cristo ser bonitão, bem feito, de corpo, os olhos verdes, não tinha. As pessoas vêm da imagem que não existe, as pessoas bobas acreditam. A mídia tá aí pra mídia.
Não é tanto que eu sou muito contra a questão da propaganda. Ah, Melicinha, até você puxar um trator no outro, ela não quebra. E as pessoas acreditam nisso. É incrível a mente das pessoas acreditar. É a alma do negócio, né? Negócio. E assim faziam na época. Claro, e assim fazia na época. Pagar para vender um livro. Todo mundo quer... Pode falar. Vamos falar com o povo, porque tem tanta gente aqui. Olha, dando um abraço aí. Tem a galera aqui do Chachado aí, viu? Do filme aqui assistindo nós aí. Aí, entrou Rose Aguilar, grande cantora, amiga nossa. Walter Lopes, jornalista aqui de Aracaju, grande jornalista. Abraço, Rosemary Dantas, professora também, sempre comigo aqui no programa. Galvão, Isadora, Ângelo Márcio também, grande amigo. O Marcos também entrou aqui conosco. Jorge Cajueiro, grande advogado, está aqui conosco. Iracema Mainardi também. Nel, tudo amiga aqui. Cida entrou aqui conosco. Isadora Leite. Isadora Leite, essa ela é poeta, viu? Essa menina aí é do grupo da gente, junto com o Graça, o pessoal. Essa menina faz uns poemas, tá no filme. Muito boa, viu? A Rose Aguilar faz o seguinte: nunca vi um judeu loiro de olhos azuis. Portanto, Cristo não poderia ser como Roma pintou. Verdade, Rose. Claro, beijo, claro. Amiga. Beijo, Walter. Bom te ver por aqui, querido. O psicanalista Marco Souza pergunta: é a história do grande... eu já ia perguntar essa pergunta. E a história do grande Ariano Suassuna sobre Lampião, qual a sua opinião? Porque, inclusive, ele faz o filme Alto da Compadecida, né? O que você pensa sobre esse assunto? Na verdade, deu destaque, o cangaço deu destaque para muita coisa, inclusive para crescer Suassuna, né? E tantas outras pessoas. Se você lembrar, quando a Mangueira, há muito tempo sem estar campeão, quando Caba da Peste, foi campeão. Porque Lampião, ele é destaque mundial. Se você não sabe, Lampião parece que é o terceiro ou quarto site e questionário mais acessado no planeta. Não é só no Brasil, na França, na Espanha, Portugal, mais acessado. Na Holanda, o pessoal gosta muito da história do cangaço. Tá entendendo? E aí que é o destaque. E Luciano Suassuna, ele acreditou muito, tá entendendo? O Suassuna, foi muito feliz em tocar na questão do nordestino, porque quando toca no nordestino, toca na mente das pessoas. Eu coloquei um vídeo agora recentemente, rapidinho, foi 2.000 pessoas visualizaram, porque tinha falando da questão do Nordeste. O Nordeste, a gente somos fortes em tudo, pode acreditar. É um pessoal... Só que as oportunidades são para poucos. É muita gente boa. Aí eu lembro do exemplo de Léo Cangaceiro, de Graça Feito, uma boa atriz, e tantas outras pessoas. Muita gente boa para pouca oportunidade. E eu, como sou ousado, aprendi a ser ousado com minha mãe, olha, meu filho, não espere, vá. Faço porque eu gosto, me sinto bem. Quando eu passo na rua muitas vezes, aí nas cidades, o doido ali, o cangaceiro. Eu gosto porque eu sou diferente do outro. Eu não vim na terra para ser xerox de ninguém. Isso tudo passa rápido. E a gente tem que ser o que a gente tem que ser. Tá entendendo? E é isso. A Graça está falando que Suassuna é um dos grandes homens das artes nordestinas. Claro, é um grande homem, um grande pensador. É um grande... Eu fui para uma palestra dele em Aracaju, eu fiquei encantado. O cara até na sua mente entra. Tá? Você constrói um aparato em você que você sai de lá, né, fragilizado para a questão do bem. Então, isso é legal. E também quando ele fala na questão do cangaço, não só ele, mas tantos outros escritores, Anildo Mala de Serra Talhada, Vera Ferreira, e outros também, Alcinovos Costa, que bateu no livro todo. O Marcos está colocando aqui que são mais de 1.300 livros sobre Lampião. É muito. Hoje está em mais de 1.500 livros. Para você ter ideia, só no Ceará sobre o cangaço, tem mais de 600 livros. Nossa, mais de 600. Pernambuco, outra porrada. Porque o livro, eu acabei de falar, eu estava num grupo que batia a mesma coisa. E por último, o pessoal ficar zangado, porque lá, eu vou citar aqui quando está em uma entrevista com você, eu acho que vai dar polêmica isso aqui. Lá no Angico, colocaram a cruz depois eu acho que há uns 5 anos atrás, colocaram a cruz de Agrião. Agrião era um soldado que, segundo as pessoas, foi morto pelos cangaceiros em Angico. Isso deu polêmica. Deu polêmica tamanha que eu conversei com Vera, com o Manuel Félix, desde criança eu nunca vi falar que nenhum policial foi assassinado na Grota do Angico. Me diga uma coisa, você de boa fé, que entende, você sabe, nenhuma perícia. Como é que você está dormindo, você é acordado, alvejado por diversos metralhadores israelenses. Muitas metralhadoras israelenses na época. E você é acordado e você ainda consegue matar um soldado que está lá em cima
da Serra. Foi não, não foi não. Todo mundo sabe como foi aquilo ali. Adrião, segundo pesquisa nossa, foi assassinado pela própria volante, porque tinha... Os cangaceiros andavam cheios de anéis de ouro, colado de ouro. Eles nobavam mesmo, não tinha pra quem mesmo. As cangaceiras, muito ouro. E ali as mãos, quando mataram os cangaceiros, começou as mãos a inchar. E Adriano foi um dos que tentava puxar os anéis e os dedos estavam inchados, não saía. Pegou o punhal e disse, olha, pegou, olha. Essa bicha aqui que é da época, olha, na mão, olha. Toda dos bornais, rápido. E quando o coronel, o capitão João Bezerra disse, ei, a mão dos cangaceiros tá onde? Começaram a revistar e tava nos bornais, de Adrião. E ali, olha, me deu as mãos, não deu discussão, atirou na testa, matou. Mas ninguém, vamos dar fama, não sei o quê. Nada contra a sua história, a sua maneira. Eu tô contando a minha maneira, pesquisei. Sim. Tá entendendo? A minha maneira, eu nasci Pernambuco, próximo a Serra Talhada, vim parar em Poço Redondo, não sou de estar... não quero patentes, não sou de querer patente status, não, que eu tenho, o que eu gosto já é demais, Deus me fez muito feliz assim. Mas não é verdade, eu não acredito que aquilo ali foi uma chacina, não foi um combate. Combate foi outro combate, o combate aqui, ó, onde encontraram essas balas, em 10 de janeiro de 1932, lá no Maranduba, aqui em Poço Redondo. Aí foi um combate. Morreram 3... É que nem eles, 3 cangaceiros, né, morreram, e mais de 9 soldados. Aproveitaram também, não foi muito perto, eram os cabas de Nazareno, lá de Nazaré, Pernambuco, vinham já cansados, com fome. Eles sabiam que ele estava com muita sede, a volante, e arrodearam num barreirinho, num açude, numa seca da desgraça, em 1932. Quando eles foram beber água, atiraram todo mundo de uma vez, mataram esses soldados e outros saíram feridos. Então ali foi um combate, não foi também, foi uma traição. Mas foi. Agora no Angico, em 1938, não, ali não foi. Ali foi, na verdade, foi uma chacina, chegaram a assassinar todo mundo. À noite já estavam lá, foi entregado, segundo a história, que eles não gostam, familiar aqui em Poçado não gosta não, quando eu falo, outro dia eu coloquei aqui uma postagem, não foi Pedro de Cândido não, mas a história fala que foi Pedro de Cândido que traiu. Quem traiu Jesus? Todo mundo tem dúvida que na Bíblia, segundo várias Bíblias, foi Judas. Então, a história é para ser contada, o fato, como ela é. A gente muitas vezes vai para uma palestra e fica só olhando, os caras botam uma gravata, um paletó e fica contando, na fascina pela aparência. E fica a gente quando vai falar, não sei, quer dizer, e eu sou diferente, a gente tem que... A origem da história ela é bacana, ela é para ser mostrada. Como surgiu o Sergipe? Por onde surgiu Minas Gerais, uma parte de Minas Gerais? Às vezes as pessoas estão aí e não sabem. E essa rota do cangaço, que o pessoal diz que existem duas rota do cangaço foi criada pelos governantes, Rota do Cangaço foi criada pelos governantes, que eu fico triste, nunca vi, nem funciona. Funciona para Manuel Foguete, lá em todo respeito, que ele é amigo nosso, lá no Carranca, no Ecoparque. Como funciona? É a verdadeira rota ali? É a verdadeira rota. Rota do Cangaço, quando eles falam Rota do Cangaço, criou, na verdade, Rota do Cangaço é mais ou menos, vamos dizer, de Aparecida para cá, porque teve a questão do Zé Baiano, lá em Frei Paulo, né? Lá em Alagadiça, aquela questão ali o grande pesquisador Antônio Porfírio, que inclusive é amigo, né? Mandou um abraço. Aí funciona, muitas vezes. Glória mata, o Lampião ainda deu uma passada lá, né? Mata, antes é Boca da Mata, hoje é Nossa Senhora da Glória. É muito alegre, alguma na região, que é um povoadinho, no qual não existia. Porto da Folha, né? E Poço Redondo. Mas aqui mal funciona. Rota do Cangaço é uma coisa, tem uma praça em Poço Redondo, muitas vezes, né? A praça todo mundo gosta, mas não se aproveita. O que era para se aproveitar, tá entendendo? E o pessoal vai... Você quer ver alguma coisa do cangaço? Só em Piranhas. À noite, os meninos que dançam muito bem, apresentam muito bem, com sábio, dando sanfoneiro, e tá lá apresentando para o pessoal. Mas outra coisa, essa rota... Um angico, pelo amor de Deus, o angico tá elefante branco. Isso é chato, isso é problemático. A gente podia ver, junto com o pessoal do governo, o que poderia fazer, tá entendendo? Porque é bacana essa história do cangaço. Olha, ela é extensa e eu quero perguntar sobre o filme, sobre Zé... o filme. Pera ainda. Tem gente falando aqui, eu não posso deixar de falar. Vou fazer só a colocação. Na América Latina, Lampião é a segunda pessoa mais biografada, Marcos Aurélio coloca. Eu não sabia disso. Eu pensei que fosse o terceiro ou quarto. Não. Cangaceiro Léo fala, Lampião é um dos brasileiros mais biografados do Brasil. O Marcos... Valeu, Léo! Ariano em Alto da Compadecida. Foi genial nas críticas e exposições da religião católica, coronelismo, sem censuras. A Rose coloca, 28 de agosto ainda tem sobre o Rei do Cangaço e exposição. Eu vou ler, porque a gente só tem 10 minutos e eu quero que você fale sobre o filme. Muito bem. Que você tenha
longa vida para transmitir esse amor pela história para muita gente. Parabéns, Beto. O psicanalista Marcos Souza coloca Obrigado, aqui. obrigado. Damiana. Beto, a verdadeira grota de Angicos está em Canidé ou Poço Redondo? E agora Aí foi uma... no filme, que senão não vai falar sobre Deixa eu falar ligeirinho dessa grota. A briga é pela história, pelo que se entra, a grota do Angico. Fala rapidinho. Isso, se fosse por brigar por terra, brigava pelo assentamento, tem um monte de gente passando fome. Os dois municípios. Não briga, briga pela grota. A grota, desde que eu conheci, pelo IBGE, de 1983, 84, que eu me entendo de gente, que a grota de Angico fica em Poço Redondo. A casa do ex-coiteiro, do Rodrigo, lá embaixo, é Canidé, de São Francisco. E as pessoas não aceitam. Aí fica essa briga. O político, todos os governadores passaram no Nordeste, em Sergipe, para agradar os dois prefeitos. Ei, agora tem Angico, missa entre Poço Redondo, Canidé e Poço Redondo. Todo mundo sabe que é Poço Redondo. Para agradar, para não perder voto, aí ficam falando essas coisas. Todo mundo sabe que lá a casa de Taipa, Canidé de São Francisco, onde mataram Lampião, Poço Redondo, todo mundo sabe. Tá entendendo? Então é isso. Aí fica essa briga. Então vamos ao filme, né? Beto, sobre o longa, Zé Curupira, vamos falar sobre ele. Em que foi baseada essa produção? Zé Curupira, não é isso? Zé da Cupira. Zé da Cupira. Zé da Cupira. Pronto. Em que foi baseada essa produção? Como surgiu essa inspiração? E quais foram os critérios para a escolha dos personagens? Vamos falar. Rapaz, esse filme que a gente está fazendo, a Zé da Cupira, ele surgiu do próprio filme que eu participei, do elenco de Aos Ventos que Virão, e eu vi os caras pegando a imagem nossa, levando e tchau e benção, e eu escrevo esse filme há 5 anos. E ali eu disse, não, vamos fazer diferente desse filme, vamos fazer um filme de cangaceiro, comédia. Comédia, Zé da Cupira é um dos primeiros moradores de Poço Redondo, que se simpatizou muito. Existiu, só que não era cangaceiro. Era um cara que chegou aqui do Vale do Cotinguiba, aí próximo a Maruim, essa região de Jago do Catete, veio se instalar em Poço Redondo em 1910, 1914, construindo uma fábrica desencaroçadora de algodão, justamente com as primeiras famílias que chegaram em Poço Redondo. E a gente, para dar valor maior, começamos a colocar Zé da Cupira, das primeiras pessoas que chegaram em Poço Redondo, vamos dar o nome do cangaceiro. E esse filme é comédia. Ele é comédia baseada em fatos interessantes, que ele vai mostrar o misticismo, a crença da religiosidade popular. Ele vai mostrar o saque de capitalismo, né, inclusive dos coronéis da época. Né, a gente tentou, nesse filme, vamos fazer um filme na verdade, para agradar, na verdade, e ganhar todo o público. Eu falo sempre com o Grazi, a gente estava aqui pensando para ganhar criança, vai ter comédia, ganhar as pessoas de umas faixas etárias de idade entre os 15 aos 20, toda a faixa etária de idade, e os senhores também, os mais velhos, os idosos. Então, a gente está tentando fazer o máximo. E a prova de seleção foi o seguinte, desde criança, que eu gosto muito de observar, né? Tanto que eu aprendi a fazer até alguns, um exemplo, o rebatedor eu aprendi no filme, como é que se fazia, com papel alumínio, fizemos de cano e tal. Compramos as coisas, a filmadora, como já tinha, compramos os 2 microfones boom, compramos o gravador de áudio, e fomos... Interessante. E aí a gente tá gravando a prova de seleção. Um exemplo, Grazi é uma atriz que ela tem a DRT dela, profissional. Tá? Vamos ver. Vem cá, Grazi. Somos com a gente, você quer? Namorada e amiga e tal. Quero, vai. Começamos a fazer. Fulano tal, você quer? Equibaldo, você é um cara aqui do cartório, que eu vi você fazendo um filme Paixão de Cristo, fazendo Herodes. Em 1985, eu criança, ali me fascinou. Você quer participar conosco? 0800, não tenho dinheiro. Eu quero, você é doido? Você é meu policial, ex-vereador Toninho Tou, um cara muito engraçado, sempre fez brincadeira com criança, o pessoal ria com ele. Toninho, você quer participar do nosso filme? Quer? Sabe do acordeão, você é sanfoneiro, quer participar do nosso... Conseguimos mais de 60 pessoas participar do filme. 0800. É complicado porque é muita gente, mas vale a pena. Agora, mesmo a gente quer gravar. Tem um menino lá que faz o papel de Zé da Cupira, que é um dos atores principais, que não pode ter medo da pandemia, direito dele, a gente dá respeito, a gente vai ver como é que faz, chega a vacina logo, a gente está com 60% gravado. E começamos a selecionar. Começamos a ver, esse aqui não dá para esse papel não, dá para esse. Grazi é uma cangaceira que surge depois, que entra, a primeira mulher a entrar no cangaço, que vem com outras cangaceiras. Vai ser muito engraçado, vai falar muito do nosso sertão, tá entendendo? O pessoal vai amar, e olha que a gente vai fazer esse filme com pouca coisa. A gente tem uma caminhoneta aqui. A produção própria, né? É própria, aí tem um menino aí, Anderson, lá de Aracaju, um grande, inclusive está na TV Sergipe sempre. Anderson, um grande poeta, um grande escritor, é um cara bacana, ele está também nos apoiando. Aí tem Elinho, um menino aí que vem de empresário aí de Itabaiana, um grande parceiro, um grande amigo, Elinho, eu tenho que abraçá-lo. Eu tenho um drone profissional, o cara é bom, rapaz. E a gente coloca a galinha no carro dele, ele vem de Itabaiana fazer as imagens aéreas.
Tem um Roberto também que a gente tá vendo se ele pode participar. Aí a gente senta aqui em casa, eu, Grazi tem uma noção de fazer teatro, né? Tem mais um certo, já foi para a prática, é formada na Universidade Federal de Sergipe, e eu, a questão do empírico, saber empírico de criança e tal, e a gente vai, faz a junção, e aí tá dando certo. Isso é gostoso, tá vendo? As pessoas do meu lugar, de Poseidon, só vão acreditar quando tiver pronto o filme, os sergipanos, só vão acreditar. Pra você ter ideia, o pessoal do Mário Cardona é um ator que ele fez os 10 Mandamentos, o rei dos 10 Mandamentos da Record. Sim, sim. Eles, Betão, pode fazer que a gente vai dar uma força no Rio de Janeiro. Vocês, se quiser vir mais grave, lançar aqui, a gente vai vir onde arrumar. Paulo Borges, de Salvador, que trabalha na Globo. Betão, pode fazer que a gente... Deu até ideia. Se vocês fizerem, não lance nem no final do ano, nem no meio do ano. Lance até março. Senão você guarda e lance no outro ano. Porque aí fica o filme do ano. Vá por mim. E as pessoas estão gostando da ideia. Betão, e o filme? Onde eu passo daqui para Aracaju, em todo canto. Olha, o pessoal já sabe. Glória, Betão, o filme. E ali tá fascinando, tá? A autoestima nossa. A gente não pedir mais ninguém. Não adianta você pedir R$100, isso, aquilo. Não pedir mais ninguém. Tivemos a coragem de enfrentar. Pegamos a caminhonete, vamos dar 2 viagens, deixa o povo lavar. Leva, muitas vezes vai gravar. Para vir 11 horas, voltamos com fome, 5 horas da tarde. Isso é uma força de vontade incrível. A gente tem muitas cenas boas. A gente tem 28 horas e 4 minutos gravado para apenas 1 hora e 2 minutos. O filme vai ser mais ou menos 1 hora e 55 minutos. Falta 39% do filme ser gravado. E as mulheres estão, é uma fase, tá entrando as mulheres no cangaço. E daí foi que veio essa pandemia, infelizmente, né? Mas tem que aceitar, porque talvez também seja uma companhia de voltar mais forte e mais resistente, saber que Deus existe, amar o próprio. Dá tempo de você amar o próprio. Também, né? Claro, você dá coisa que te traz para você refletir o dia a dia, que você não é melhor do que ninguém, todos nós somos iguais, ninguém viu o sangue azul, lilás, o sangue é único, é de Deus, é vermelho, as pessoas se deixam levar pelo aquisitivo do poder capitalista, dos bens materiais. Então, mas é diferente isso. Isso nos aprende, nos fortalece como ser humano, que somos bons sertanejos, bons nordestinos, tá entendendo? Isso é muito bom. Então esse filme veio para isso. A gente muitas vezes briga no cenário, porque uma gente, rapaz, não vai dar. Aí no final tudo dá certo. Outro dia eu peguei um Jeep velho, que foi o mesmo Jeep que foi gravado Amores Roubados, lá em Piranhas, lá em Juazeiro, daquele menino policial aqui de Piranhas. O Jeep na hora tava funcionando, na hora da gravação o Jeep não pegou. Pensa numa raiva. Aí ficamos lá, vamos esperar e dá quase meio-dia. Quando o menino bateu na chave do Jeep, pegou o Jeep. Aí é Deus que estava colocando a mão. Então tudo tá dando certo, de pouco a vagar. A gente tem cena maravilhosa. O roteiro do filme foi todo feito por você? Foi feito por mim. E teve algumas pessoas que ajudaram. Graças a Deus. Vamos melhorar nisso. Graças a Deus, a namorada. Vamos melhorar nisso. Aí veio um exemplo. Ítalo, o próprio Ítalo. O cara é muito artista. Se você ver a voz do cara... Eu peguei uma cena de um cara aqui barbudo, o cara natural, a barba. Ele é tão inteligente, esse cara aqui, Reginho, aqui do próximo de Poseidon, que ele fez um gerador de energia com tonel e um rolamento que o vento dá e gera energia. Uma bobina de carro. Né? Ele fez uma casa tipo daquelas casas tipo da espanhola. Você pega. Então o cara é muito inteligente. E ele é um peregrino que aparece dentro da caatinga e dá conselho dos cangaceiros. E ali o pessoal morre de rir com o cara. O cara é muito bom. Tem pessoas boas em Sergipe, no Nordeste, que pena que a gente não tem tanto incentivo. E se a gente for esperar por incentivo, pra gente fazer alguma coisa, a gente morre. A gente tem que fazer com vontade própria. Eu sou capaz. Eu sei o que eu quero, onde eu vejo, onde eu quero chegar. Esse é o básico para o ser humano viver bem. E na cultura, principalmente. Quando eu tenho que tirar dinheiro do salário de professor, do meu espaço, que eu tenho um espaço, nome espaço virgulino, eu tiro, coloco lá. As pessoas ajudam. Tá cheio, tem um guarda-roupa aqui cheio de roupa, o chapéu aqui foi do filme que a gente participamos, Aos Ventos que Virão, que o menino deixou para nós, um cineasta de São Paulo, levando pena. Original. A gente temos boné, a gente tem os bornais original, tirado de Dadá. Temos candeleiras idênticas, era essas candeleiras. Essas são réplicas do cangaço da época, né? Que coloca couro puro. A gente tem tudo, a gente tem cenário encantador, a gente tem punhal, tem tudo. A gente tem bons artistas e é isso que a gente quer. A gente não quer dinheiro, a gente quer depois um apoio. A gente depois vai querer que se algum comerciante da região e do estado quiser nos ajudar a colocar o nome lá dele e tal, para editar. Porque a gente sabe que depois que estiver pronto, que pegar aqui, né, no HD externo, tá pronto o filme, vamos editar, aí todo mundo acredita, que pena, né? Isso. Porque a gente, e outra coisa, a gente juremos aqui na mesa, muitas pessoas junto, a gente tá fazendo bolo aqui, foi todo mundo que ajudou, e para comer vai ser todo mundo, porque todo mundo é importante, eu acredito, desde criança eu acredito sempre no coletivo, ninguém vai a lugar nenhum sozinho, pode acreditar,
Ninguém. Você só cresce com as pessoas do teu lado junto. É um Coletivo, você pensar, saber ouvir. Mesmo tendo discussões que nós temos no grupo da gente, mas sabendo ouvir, sabendo ver que o que. Às vezes Ítalo chega mais graça, mas fica legal, não. Vamos melhorar isso aqui. Tem um empresário aqui que é Júnior. Só de você olhar pro cara, você começa a rir com o cara. A cara do cara, é aquele cara tipo autocompadecido. Você começa a rir com o cara. E ele é muito bom. E ele faz um papel. É o inimigo, no início, número 1 do Zé da Cupira, que é Zé Ligeirinho. Até para falar, o menino é ligeiro. O povo rico só com isso, tá entendendo? E é muito bom o menino aqui. A gente pegou algumas pessoas, Tiago lá de Piranhas, que ele gosta também da questão do cangaço. Damiana eu convidei, a qual mandou um abraço, mas ela tá não podia, estava doente e tal, disse, Betão. Então, a gente pegou pessoas que gostam. Eu sou mais trabalhar, fazer as coisas com qualidade. Para mim não existe quantidade. Se você tiver 4 pessoas que façam as coisas bem, que ajam bem, que planejem bem, as coisas dão certo. Não adianta ter 100, só vai atrapalhar. Então, eu costumo, desde criança, fazer com qualidade. E esse filme vai sair com qualidade. A gente, muitas vezes, tem uns problemas pessoais dentro do grupo, a gente fica ali e tal. Todo mundo, rapaz, já pensamos em desistir umas 3 vezes. E as pessoas, não, rapaz, vamos desistir não. Você é doido, tá ficando perfeito. Se eu pegar a imagem aqui, se você tivesse tempo, eu ia mostrar alguma imagem aqui para você ver como tá ficando perfeito. Aqui no computador, tá ligado? Para mim ver alguma imagem para mostrar. Tá entendendo? Mas depois eu posso mandar para você, você pode... Mande, então, mande, isso porque, mande porque eu vou botar o trechinho no history. Que aí o pessoal vai vendo. Você manda um trecho, aí eu vou colocando, ele vai passando. Pronto. As mulheres deram divulgar, show. Né? Isadora, eu tô vendo aí, Isadora, Grazi, Maria, professora, as cangas deram um show, as meninas. Teve menina você ficar assim com a boca aberta. Meu Deus, você não... A gente vê tanta maluquice na TV brasileira que eu fico olhando, meu Deus do céu. E as pessoas só querem uma chance. Dizem, eu insisto, eu tô aqui no sertão, em Poço Redondo. Pra você ter uma ideia, nosso grupo é mais conhecido fora do estado de Sergipe que em Sergipe. É conhecido da Paraíba, Pernambuco, Alagoas. E pra nós é isso. Eu acho que já tá encerrando, né? O horário, né? A gente quer mandar a gente pode mandar um abraço, né, já, né? Obrigado a você, muito obrigado, Cíntia. A você desde já. Nós temos 3 minutos. Pronto, então vamos começar a mandar os abraços aqui. Obrigado a você, obrigado ao pessoal do Nordeste que tem nos apoiado muito, viu? A Léo Cangaceiro, a Grazi, essa namorada, minha amiga, tá ao meu lado sempre. A você pelo convite. Todas essas pessoas, a Isadora, a Rosemary, né? A gente tô vendo aí muitas pessoas. Muita gente estou aqui conosco. A Gorete, a todos vocês que estão assistindo, é muita gente pra gente falar, viu? E a gente, Gilson Ferreira, entrou aqui conosco, aí, poeta Gladys, obrigada. Né, pois, então é isso, eu amo, sabe? Eu amo tanto a cultura, se eu for, eu já cansei até de perder trabalho. Quando eu estava no lugar, eu lembro que eu trabalhava de servente, quando eu era criança, eu não tinha oportunidade aqui. Quando eu estava falando em cangaceiro, eu pedia, o cara, rapaz, você não foi trabalhar? Ei, rapaz, tá atrasado, eu lá escutando. Eu levei 4 pisos, umas 4 pisos, acho que nem falei isso pra Graça. Quando eu ia pra roça, muitas vezes, eu chegava com gado atrasado, deixava o gado lá solto, porque eu ia escutar lá no alto de João Paulo, que é um lugar que mais surgiu cangaceiro, escutando as histórias do cangaço. E aquela ali me fortaleceu, sabe? Um sertão bonito, que a gente vê tanta desgraça no país, nem tá aí, tanta coisa bonita para se mostrar, para você, o dom que Deus dá para você, a caatinga, né? A questão da história do ser humano. Nós temos um minuto. Então pronto, então um abraço a todo mundo, obrigado a você, viu demais, a gente, é isso. Eu que agradeço. O tempo foi pouco. Foi pouco para muito assunto, né? Infelizmente nós já temos 1 hora. O pessoal está dizendo que gostou de te conhecer, que já quer assistir o filme. Eu agradeço a você, Beto. O meu espaço está aberto para você divulgar quando você quiser o seu filme, a sua cultura, os seus conhecimentos. Manda para mim, que eu vou estar postando aqui no Instagram o pedacinho dos filmes. Muito obrigada. Gratidão a todo mundo que esteve aqui conosco na live. Né? Graças a Deus, muitas participações. Lembrando a todos que quinta-feira tem uma live às 8 horas da noite com a queridíssima Catherine Leclerc, né, que mora na Alemanha, estará aqui falando sobre ela, é uma transformista, uma drag queen, estará aqui conversando comigo sobre a carreira dela internacional e sobre a questão de preconceito nos dias de hoje. Agradeço, Beto, muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Boa sorte para você, que Deus abençoe seus projetos, seus filmes aí, seu filme. Eu sei que já é um sucesso. Tudo de graça. O Secas Triste também vem aí. Zé da Cupira, abraço e boa noite. A gente vem outra live para falar mais. Boa noite a todos, boa noite, Beto. Até mais. Obrigada. Valeu. Valeu.